Enquanto isso, você abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. A gente cantou hoje um cântico, que eu acho que você já deve ter ouvido algumas vezes, que quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a lâmpada acesa. Eu quero ler com você aí, capítulo 25, o texto que nós já até lemos hoje aí. Voltar a ele. Então diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Até aí, que Deus nos abençoe e complete a palavra dele no nosso coração. Semana passada, a gente conversou sobre o texto lá de Êxodo, capítulo 32 e 33, e eu estava dizendo que uma das coisas que a gente enfrenta é a questão do tempo, né? E os sentimentos de abandono. E o tempo são um dos sentimentos, o tempo provoca um desses sentimentos, que é o sentimento de abandono. De Deus esqueceu, as coisas não estão direitas, me abandonou, não está aqui, a resposta não vem, a coisa não acontece, e a gente fica com o coração angustiado. E nesse período, nesse tempo de sentimento de abandono, de demora, das coisas não estão acontecendo como a gente imaginava, a gente corre o perigo de erguer altares e de levantar outros deuses, criar idolatria no nosso coração. E esse parece que é alguma coisa que vem, que é o sofrimento de todos nós. O capítulo 25 e o capítulo 24 de Mateus conta o tempo. Se você olhar o capítulo 24, verso 3, os discípulos chegam para Jesus. 24:3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos. E Jesus continua explicando e contando para eles os sinais que acontecerão. Se você olhar Atos, capítulo 1, quando o Senhor Jesus está sendo elevado às alturas, a pergunta dos apóstolos, dos discípulos a Jesus é: quando é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Nós temos uma questão com o tempo. Nós temos uma questão voltada para quando as coisas acontecerão, para que a gente possa estar compreendendo, sabendo e nos preparando para esse momento. Se a gente for olhar o texto todo de Mateus capítulo 24, vai chegar esse momento que o cântico disse também, né? A gente não sabe nem o dia e nem a hora, somente o Pai. E será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E aí a questão é: por que às vezes não vai ter mais fé na terra? Ou vai ter pouca gente com esse sentimento? Provavelmente porque é gente que desistiu do caminho. Se você for olhar os textos bíblicos, você vai ver um montão de gente que andava com Paulo, e o texto diz assim lá a Timóteo: fulano de tal, amando o presente século, foi embora. De gente que na caminhada desistiu, parou, largou, não perseverou. Você certamente conhece gente assim.
Gente que andava muito bem, corria bem, caminhava bem, daqui a pouquinho o tempo tomou conta do coração e ele desanimou e foi enfraquecendo. Em relação à volta de Jesus, desde quando nós esperamos a volta de Jesus? Desde sempre. Os apóstolos imaginavam que a volta era iminente. Você vê Paulo falando aos Tessalonicenses e em outras cartas dizendo: nós, os que estivermos vivos, seremos resgatados, levados com ele, transformados seremos. Era uma expectativa de que o Senhor viria e restauraria o reino e o nome dele seria glorificado, ele colocaria o reino dele sobre a terra. Contudo, as coisas ainda não aconteceram e nós vivemos debaixo desta expectativa. E talvez esse momento histórico agora que vivemos seja o tempo onde a gente mais acha que Jesus, se estava sentado, já começou a se colocar de pé, porque é guerra, é rumor de guerra, é possibilidade de reino mundial, de liderança mundial, dinheiro digital. Um mundo que nós aqui do século passado nem conseguíamos imaginar algo tão... Quando que nós imaginaríamos que não iríamos aos bancos mais? Que você não andaria com dinheiro na mão? Tirando meu pai e mais uns 4 ou 5, quem é que tem dinheiro no bolso assim, né? O resto, todo mundo é Pix. Enfim, a gente vive um novo tempo. Quando que a gente imaginar, né? Nós que somos os mais velhos aí, que você vai em qualquer loja dessa de departamento, você pega tudo que você quer comprar, bota dentro de uma caixa, a caixa lê o que você compra, e a vida segue sem ninguém automação. Quem de nós aqui já não ficou enrolado num totem desse de fast food? E o seu filho ou neto dizendo: sai para lá, meu Deus, você não consegue entender, e eu quero falar com uma pessoa. Você quer falar com uma pessoa? A gente nunca imaginou um mundo desse jeito, e hoje a gente tem uma expectativa: o Cristo está voltando, porque a gente olha os sinais que vão apresentando no texto, e você vê a volta de Cristo é iminente. E a questão e o que Jesus ensina aqui para nós e para os discípulos já naquela época, e para nós fica também. Jesus ensina pelo menos dá para nós duas advertências que são importantes. A primeira advertência que ele dá é: seja prudente. O texto que lemos do capítulo 25, ele vai dizer que existiam dois grupos, as prudentes e as imprudentes. E o que é prudente? Prudência é essa nossa capacidade de avaliar e de agir com cautela, de nós estarmos preparados para as eventualidades. É alguém que, eu me lembro que quando as meninas eram pequenas, a Juliana saía com a bolsa de criança, tinha para todas as possibilidades, para vento, para chuva, para sol, para calor, para estragou, para sujou, eu achava aquilo um absurdo, mas sempre usava. E tinha a ideia da prudência. Eu estou saindo, eu não sei o que vai rolar, né? É bolsa de mulher. Bolsa de mulher bolsa, da maioria delas é prudente. Tem lanterna, tem tesoura, já viu? Tem um monte de coisa ali dentro. Sempre tem um remédio, você precisa, tem paracetamol, tem ibuprofeno, tem buscofen. Tem. E ali, é dessa prudência, dessa capacidade que eu tenho, de que eu estou saindo, algumas coisas vão acontecer. E o texto vai dizer: olha, existiam 2 grupos aqui aguardando o noivo. Uma era imprudente, um grupo imprudente, e o outro era o grupo prudente. E a advertência de Jesus era: sejam prudentes. E de que maneira era a prudência necessária? Como é que essa prudência, na expectativa da vinda do noivo, como que era marcada essa prudência? Por ter óleo na lamparina, ou ter óleo para a lamparina. Era ter lamparina, estar atento, mas ter óleo para ter ali se ela faltar. E como que nós vivemos nesse tempo? Nós precisamos viver nesse tempo também como gente prudente. E o que é que nós precisamos então?
De manter a chama acesa. E como que você mantém a chama acesa? Tendo o óleo. E como é que você tem esse óleo? E aí a gente precisa lembrar de coisas simples. Que eu e você precisamos orar frequentemente. Que a gente precisa ter disciplina de dobrar os nossos joelhos, separar o nosso tempo devocional, de leitura bíblica, de oração, de comunhão com os irmãos, de participação do corpo de Cristo, desse sentimento e essa necessidade que temos de estar presentes com o Senhor constantemente. Por quê? Senão, nosso óleo, e Paulo vai dizer aos Efésios, para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Paulo vai falar aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo. Eu posso, então, na minha vida, entristecer o Espírito e posso, pasmem, apagar o Espírito. E o nosso chamado é um chamado para, neste tempo, quando a gente vive a expectativa do retorno do Cristo, nós precisamos viver na certeza de que Ele virá, mas a gente precisa ser prudente. A gente precisa estar preparando a nossa vida sempre. E a gente, às vezes, não dá muito conta disso, né? Quem que imaginou que hoje pela manhã nós teríamos um episódio como este no culto? A gente nunca está preparado para essas coisas. A gente nunca está, assim, vislumbrando essa possibilidade. E a gente precisa ter no nosso coração que a expectativa de que o Cristo vai voltar em breve. Os sinais estão aí. E eu e você precisamos estar prudentes, com as nossas lâmpadas acesas. Porque a gente porque tem umas coisas assim, né? A gente dorme. Aconteceu com os dois grupos. Cochilaram. Os dois grupos, o sono bateu. A gente se distrai. A gente se ocupa com um monte de coisas. Porque ele não vai vir agora, né? Não vai chegar agora. Não está aí. A gente vai vivendo a vida e vai se deixando de perceber, de olhar essa possibilidade eminente de que o noivo virá. E o texto vai dizendo, né, que então se ouvirá o grito, eis o noivo. E aí é a hora que eu preciso estar aceso. E esse é o nosso chamado. Nesse tempo, e a gente tem uma dificuldade de entender o tempo, o chamado nosso é um chamado à prudência. É um chamado a esteja atento, prudente, enche a sua vida com óleo, enche a sua vida, tenha óleo na tua lamparina, seja cheio do Espírito Santo, não deixa o Espírito apagar, não entristeça o Espírito Santo de Deus, coloque a tua vida plena dele, porque os momentos a gente nunca sabe, as horas que a gente nunca sabe o que vai acontecer, e a gente precisa ter esses depósitos em nós, né? A gente precisa ter nosso coração cheio para que na hora que precisarmos a gente ter de onde sacar. Quando a gente não tem o que sacar, a gente está sempre perdido, está sempre desorientado. Então a primeira advertência, nesse tempo todo que Jesus está falando do fim, ele diz para os discípulos, sejam prudentes. E a segunda advertência que o texto mostra para nós, está aí no finalzinho, ele diz assim, mas o noivo, verso 12, mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço, verso 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A segunda advertência que Jesus faz a nós, no tempo da espera, no tempo que a gente está aguardando a chegada do noivo, ele diz, vigiem. Não é à toa que em outros versículos Jesus diz, vigiai e orai, para que você não entre, não caia em tentação. E nós precisamos estar vigilantes. Ele diz assim, olha, o dono da casa, se soubesse a hora que o ladrão viria, ele trancaria
as portas. Como você não sabe, você precisa ficar atento. Você precisa estar olhando as coisas e se protegendo para que não te pegue de surpresa. E essa é a questão da vigilância. Para que eu e você não fiquemos atordoados, não fiquemos desapercebidos, e quando o noivo vier, você está dormindo. Jesus diz isso a Pedro, Tiago e João, quando ele estava no Getsemane, não é assim? Dormiram, e Jesus acorda e diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. E a gente precisa estar em vigilância, em atenção aos acontecimentos à nossa volta. O que tem acontecido no mundo hoje? O que tem acontecido à nossa volta que apontam que o Cristo está voltando? E ele diz: olha, estejam atentos, vigiem, perceba o tempo que você vive, para que você não seja pego, aspas, de surpresa, desatento, esmorecido. Jesus vai dizer aos discípulos que no capítulo 24, ele vai dizer, verso 36, 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado, 2 mulheres, e aí o verso 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Por isso, considerem. O pai de família, ele diz, o que Jesus está dizendo e apontando aqui é assim: olha, nesses dias que o Senhor Jesus virá, as pessoas estarão vivendo, casando e dando-se em casamento. Está Noé construindo a arca, dizendo que vai vir chuva, e as pessoas estão como? Vivendo, fazendo planos, estabelecendo projetos, até a hora que Noé entrou na arca e fechou a porta e começou a chover. E ele diz: por isso, vigiem, porque nós também corremos o perigo de vivermos a vida de forma distraída, fazendo os nossos projetos, estabelecendo as nossas vontades, fazendo os nossos planos, e não considerando, e não olhando o tempo, e percebendo que tem coisas que estão ficando escassas, o tempo, que a gente está perdendo oportunidades, que a gente está se gastando, e gastando a nossa mente, o nosso coração e ansiedade com coisas que não deveria, até a hora que a chuva vem e a porta da arca se fecha. Por isso vigiem, vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Então a gente tem uma situação difícil na nossa vida, que é lidar com o nosso tempo, lidar com o Cronos, que é essas coisas que hoje é domingo, amanhã é segunda, a gente tem a semana programada, o ano programado, ideias, projetos, mas de um outro lado, a gente sabe que tem o tempo de Deus correndo e o Senhor operando nesse mundo, e Ele não parou, né? Desde que o mundo é mundo, Deus tem um plano para ele, organizado para separar um povo, para resgatar o homem, para enviar Jesus, para a volta dele. E que cenário ele preparar para a volta de Jesus? Que mundo ele está preparando para que o Cristo venha reinar? E a gente tem todas essas coisas acontecendo, e nós aqui, como é que a gente vai vivendo? A gente pode ir vivendo imprudentemente, não tendo óleo, não mantendo a nossa chama acesa, vivendo aqui, se envolvendo com a vida, enchendo a nossa cabeça com coisas, colocando outras prioridades no nosso coração. Eu até sei que o noivo virá, mas eu durmo, eu me distraio, eu vou, e eu não preparo a minha vida e o meu coração para esse encontro, e principalmente não estou cheio de óleo e nem tenho
depósitos dele. Nem estou nesse sentido de ter coisas. Eu vou usando, porque o que aconteceu com elas? Elas foram usando, chegou um determinado que não tinha óleo mais. Então Jesus está dizendo, olha, seja prudente, presta atenção. E a segunda advertência que ele diz, por isso, vigiem, olhem a realidade. A gente está vivendo, fazendo os nossos projetos, as pessoas estão andando até a hora que a trombeta vai soar. E o Senhor Jesus virá em glória para encontrar-nos, para esse tempo de restauração de todas as coisas. Portanto, Jesus vai dizendo para nós, como igreja, que a gente precisa estar vigilantes, olhos abertos, olhando o que está acontecendo. Nós não podemos viver o tempo de hoje sem tentar discernir o que está rolando no mundo, quais os efeitos de todas essas guerras e discussões e tudo o que está acontecendo. A gente precisa estar atento, e isso precisa nos impulsionar a entender que aquele que vem, virá. Você precisa estar preparado, com a lâmpada acesa, com óleo de reserva, prudentes, vigilantes, e além, precisamos levar essa mensagem a outros, de gente que está vivendo, casando-se, dando-se em casamento, e não apercebidos de que está toda a conjuntura do mundo se organizando para que o Cristo venha. Que da mesma maneira que nos dias de Noé, você consegue imaginar uma terra que nunca havia chovido, como que o céu começou a enegrecer, preparando para as chuvas e muitas chuvas, até que começou a cair os primeiros pingos, né? E Noé entra na arca. O mundo está assim também, o céu enegrecendo, as coisas se organizando, até que a hora que o Cristo voltará. E eu e você precisamos somos chamados a ser porta-vozes de que o mundo precisa reconhecer que só em Jesus há salvação e que as pessoas precisam estar preparadas para esse encontro com Ele, porque alguns vão ouvir disso, né? Eu nem conheço vocês. E nós precisamos ter coragem, entendimento de que é necessário a gente anunciar que Cristo há de voltar e que esse retorno dele está mais próximo do que a gente pode imaginar. Portanto, nesse tempo de hoje que vivemos e que você liga a tua TV e guerras, rumores de guerras, brigas e confusões, problemas econômicos e tornados em Curitiba. Ano passado teve, né? Vento forte em São José dos Pinhais. Enchente onde a gente não imagina. Efeitos da natureza que a gente não consegue nem saber, nunca tinha acontecido antes. Neve exagerada em outros lugares. Calor demais em outros cantos. E a gente vivendo todas essas confusões nos tempos de hoje. E eu e você, como é que estamos vivendo? Talvez distraídos, andando. E o Cristo nos faz uma advertência, já desde aquela época. Seja prudente. Seja prudente. Mantenha a sua chama acesa. Mantenha a chama acesa. O povo de Israel, no livro de Samuel, eles apagavam as lâmpadas. E ela não estava constantemente acesa no templo, porque naquela época as visões eram raras, a palavra de Deus era rara, e era um chamado para manter no altar, no templo, no tabernáculo, a chama acesa, constantemente. E eu e você somos esses. Nós somos luzeiros desse mundo. Gente que precisa resplandecer a glória de Deus.
E isso acontece quando a gente está cheio do óleo de Deus. Então, seja cheio do Espírito Santo, seja prudente. E a segunda advertência de Jesus, vigie, irmão. Vigia. Está se envolvendo em coisas que não é do agrado do Senhor, vigia. Está fazendo planos que o Senhor não tem, vigia. Está desligado aí da vida, nem lembrando mais que tem um Cristo que reina sobre todas as coisas e que Ele vai voltar, e a gente já nem lembra mais desse negócio, vai viver, vigia. Vigia, porque nos dias de Noé foi assim, até a hora que caiu as primeiras gotas. O dia e a hora, eu e você, não sabemos. Como é que Ele nos encontrará? Como Ele nos encontrará? Que a gente possa estar sendo encontrado por Ele como o grupo prudente e de gente atenta, olhando o que Deus está fazendo e trabalhando para que esse dia chegue e encontre a gente disposto, pronto a nos encontrar com Ele nos ares. Deus nos ajude, nos fortaleça e nos chame a esse momento para a glória de Deus. Amém?